Bom dia. Primeiramente, agradecemos a participação na Healthcare Analytics Day. Teremos uma hora de muita troca de experiência com profissionais de peso do mercado da saúde e tecnologia. Gostaríamos também de agradecer aos profissionais que cederam o seu tempo para compartilhar as experiências conosco. Alexandre Dias, CEO do Hospital Santa Paula, Elton Mota, gerente financeiro e administrativo do Hospital Incar, Juliano Sabordelli, responsável pela área de Analytics do Hospital Santa Paula, Eric Oliveira Leite, responsável pela área de BI e Analytics do Hospital Santa Catarina, e Robson Santana, responsável pelo segmento de Healthcare da BDA Solution, Big Data Analytics. Eu sou Cleiton Souza, cofundador da BDA Solution, Big Data Analytics, uma empresa que tem a missão de integração e transformação de dados para a tomada de decisão no segmento da saúde. Somos partner da Microsoft, aqui no Brasil, especialistas na plataforma Azure e também do Power BI. Antes da gente começar e passar a palavra para os entrevistados e os palestrantes, eu gostaria de abrir o webinar com duas frases, com dois textos bem curtos, que vai introduzir do que a gente vai falar: gestão, tecnologia e analytics no mundo da saúde. Dos temas mais importantes da saúde no mundo, o custo é um dos mais debatidos há anos. Os valores de tratamentos de saúde no Brasil, que cresceram 17,3% em 2018, antes inflação de 3,7%, são um desafio para pacientes, planos de saúde e hospitais públicos e privados, segundo uma reportagem da revista Exame em agosto de 2019. Quando a gente fala de tudo isso, a gestão é fundamental, é primordial no sucesso da instituição. Instituições com visão de futuro e bom gerenciamento conseguem manter o negócio saudável e o tripé satisfeito: o paciente, a vida, os profissionais e os investidores. O segredo é saber controlar gastos e suprimentos para evitar desperdício de materiais e a manutenção de estoques elevados. Além disso, é indispensável observar o controle de custos continuamente, revisar os níveis de performance e checar o faturamento para que todo o procedimento realizado seja cobrado, evitando a glosa. O gestor hospitalar necessita ter todas as informações de que precisa em um sistema de inteligência de dados. E aí é onde a gente abre o nosso webinar: inteligência de dados, data analytics, machine learning. Tudo isso são conceitos, junto com tecnologia, para justamente apoiar na tomada de decisão dos gestores, seja da área financeira, seja da área de atendimento, seja da área o médico, com pesquisas, etc. Então, a gente convida o primeiro entrevistado, Alexandre Dias, CEO do Hospital Santa Paula, um dos hospitais mais importantes do país. O Alexandre, com mais de 30 anos de experiência na área da tecnologia da informação e saúde, experiência acumulada em hospitais de referência no Brasil, como o Hospital Santa Paula e o Hospital AC Camargo. Trabalhou na implantação dos sistemas de gestão hospitalar, como o MV Sistema e o TASI da Philips. Possui um MBA em Administração de Negócios e Tecnologia da Informação pela FIA e especialização em Administração Hospitalar e Sistemas da Saúde pela FGV. Alexandre, seja muito bem-vindo. A gente gostaria de agradecer, em nome de todo o time da BDA, a sua participação. E a gente vai começar fazendo a primeira pergunta para você. O que o Hospital Santa Paula está fazendo em relação ao uso de tecnologias para melhorar o processo de gestão para a tomada de decisão? Fica à vontade em responder. Agradeço aí a sua participação novamente. Hoje trabalho com dados, acesso a dados, acesso é muito rico, né? Então eu sou, como você me apresentou lá, eu já estou há mais de 30 anos nessa área, e eu vivi uma onda em que a gente
discutia muito e trabalhava muito fortemente para que o usuário utilizasse o recurso tecnológico que nós implementávamos. Então, implementar um sistema de informática, de tecnologia em hospitais, era convencer médicos, enfermeiros, enfim, todas as pessoas da área da saúde a utilizar a ferramenta. Nós agora estamos vivendo um momento distinto. O momento agora é todo mundo usa. Isso não precisa mais, não se discute mais esse tema. Agora, se imputa inúmeras quantidades de dados ali dentro e a gente não tem uma análise desses dados para grandes tomadas de decisão. Então, eu acho que agora a gente está nessa onda, já vem há algum tempo e ela vem se fortificando cada vez mais, que é os dados estão lá, as pessoas usam, as pessoas imputam dados, não precisa mais ficar pedindo para alguém pegar no mouse e entrar e fazer um registro dentro de um prontuário. As pessoas agora querem saber assim, todos esses dados que eu coloquei aí dentro, o que é que ele me traz de benefício. Então, esse é o nosso novo desafio. E sem essas ferramentas de Big Data, sem essas ferramentas de Analytics, sem essas ferramentas de inteligência artificial, Machine Learning, enfim, toda essa gama de tecnologia que hoje está no mercado, vai ser impossível a gente traduzir essa enxurrada de dados que a gente tem aí. E a gente precisa devolver isso para o usuário para auxiliá-lo no seu dia a dia. Não sei se eu te respondi, mas Com é mais ou certeza. menos isso que a gente pensa aqui. Perfeito. Você compartilhando essa sua experiência, eu acredito que não só o Hospital Santa Paula tem essa dificuldade de o que eu vou fazer agora com meus dados, mas essa é uma dificuldade, é um desafio, não diria dificuldade, mas é um desafio para todo o mercado. Concorda comigo? Sim, sim, sem dúvida. O grande desafio de todo mundo é o que fazer como muita gente brinca, né, com esse bando de dados, né? A gente tem um bando de dados e precisa organizar isso tudo e fazer isso virar inteligência, né? Isso aí. Na terceira pergunta, quais critérios vocês utilizaram para definir ferramentas profissionais, skills e profissionais, e também parceiros para apoiar vocês nessas implementações, que é um grande desafio? Assim, desde sempre eu trabalho e a minha linha sempre foi pautada em segurança. Então, eu sempre busquei, fui atrás de recursos tecnológicos que me mostrassem que eu estava utilizando ou iria utilizar uma ferramenta segura, né? Na área da saúde, a gente precisa trabalhar com ferramentas seguras. Quando eu digo segura, segura no sentido puro da palavra, ou seja, de realmente eu ter tranquilidade no uso e que aquilo em que eu prepará-la para ser usada, ela vai ser usada e não vai sair fora daquilo que está preconizado a ser usado. Ferramentas que sejam ágeis, então a gente sempre buscou também ferramentas ágeis, que sejam fácil de implementação, que você tenha capacidade de utilização em que eu não preciso ter uma necessidade de formar um profissional por anos para que eu consiga usar uma ferramenta. Então, eu ter uma capacidade de ir ao mercado e encontrar mais presente no mercado profissionais que saibam usar essa ferramenta e tenham suas qualificações, porque aí, quando eu já tenho um volume, eu vou começar a medir mais pela qualidade desses profissionais. Um outro item que a gente também trabalha muito forte é a inter-relação das ferramentas, né? Hoje, você ficar desenvolvendo várias ferramentas, cada um com uma forma de você usar, dificulta um pouco a implementação. Então, com mais parecidas as ferramentas forem, terem a mesma linha de usabilidade, mais facilmente você tem o usuário dentro daquela ferramenta. Então, a gente também sempre buscou ferramentas que tenham essa linha. Então, só para dar o exemplo, a gente usa como banco de dados aqui o banco de dados Oracle, que é um banco de dados extremamente renomado e que tem alta confiabilidade e é extremamente seguro. E a gente buscou soluções para essa parte de analytics, a gente usa o Power BI, que para nós também foi uma ferramenta que se apresentou muito segura, muito fácil de utilizar
e muito tranquila de escalar. Então, a gente também vai escalando, então eu também tenho essa capacidade de escalar. A gente também, com o Power BI, a gente fez os testes de trabalho, a gente já trabalhava com o Office 365, então a gente colocou o Power BI também, foi uma experiência de trabalhar tudo em nuvem, então a gente também vai evoluindo para um mundo em que não tem volta, a gente vai estar todo mundo em nuvem, quer queira, quer não, é só uma questão, não é se vai, é quando vai, né? Então, a gente cada vez mais a gente utiliza ferramentas com esse skill, né, que tem essa linha. E, obviamente, profissionais, a gente sempre busca profissionais certificados, empresas que trabalham com profissionais certificados, que investam nos seus profissionais, que mantêm os profissionais atualizados. Então, o nosso trabalho sempre foi nessa linha. A gente trabalha com a Philips aqui, que é uma empresa mundial, com um sistema de saúde mundial, e para nós, isso faz muito sentido. Ter uma empresa com esse perfil para nos apoiar aqui dentro do hospital. Legal. Muito bem, esse ponto que você falou da certificação é um dos temas que eu diria que abre a última pergunta, que é como o Hospital Santa Paula está trabalhando o tema da LGPD. A gente só está com o tempo bastante esgotado, porque a gente tem os outros, a gente já atrasou um pouquinho. Se você conseguir falar de uma forma bastante concisa, acho que é importante para a gente não estourar o tempo. Tá. A parte da LGPD, a gente tinha começado um voo solo aqui no Santa Paula, só que com a junção da companhia como um todo, a gente está trabalhando isso de uma forma corporativa. Então, a LGPD, existe um escritório dentro da companhia que trata todo esse tema, e ele está cada vez mais forte dentro da companhia. Ele já está criando áreas mais de auditoria, de segurança. Então, existe um escritório que nos define regras em que cada instituição tem que cumpri-la baseado nas regras da LGPD. E esse escritório interno, ele tem um apoio de escritórios externos, de consultorias externas que também os apoiam. Então, assim, a estruturação disso aqui é bem pesada e bem forte. Perfeito. Alexandre, muito obrigado. A sua experiência é muito válida, compartilhando, porque é uma dor de outras instituições. Então, foi bastante agregador. Se no final surgir perguntas, e aí eu abro para perguntas de quem está participando. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode deixar para o final, né? Quem quiser no final depois perguntar. É isso aí. Então, tá Vamos bom. lá. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu vou passar agora para o Elton, só um minutinho, deixa eu só ajustar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Não aparecendo aqui não. Não. Agora estão vendo, né? Sim. Beleza. Vou passar agora para o Elton. Elton, muito obrigado pela sua participação. Vou resumir. O Elton é gerente financeiro administrativo do Hospital INCAR, na região do Recôncavo Baiano. Em 2017, recebeu o certificado CPTIX, certificado profissional em tecnologia da informação e comunicação em saúde, pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, o SBIS. Acumula quase 20 anos de experiência no segmento da saúde, com MBA em gestão financeira, auditoria e controladoria pela FGV, especialização em tecnologia da saúde pela Unifesp, e especialização em auditoria da saúde pelo Centro Universitário São Camilo. Elton, um pouco diferente dos outros profissionais, você está diretamente ligado à gestão financeira e administrativa da instituição. Eu diria que uma das áreas mais críticas do negócio. Contudo, você une também a experiência de negócio quanto à tecnologia. Você une os dois. O que você, como usuário, acredita que ferramentas e processos de inteligência de dados pode apoiar na tomada de decisão?
Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Cleiton, Robson aí, que é um conhecido lá de longas datas aí. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse tema aí, né? No meio dessa pandemia. Quando você fala da área crítica, Cleiton, eu assumi esse desafio aqui da gestão administrativa financeira do INCAR. E eu vou te falar uma coisa, dentro da parte administrativa, a gente gerencia também a parte de TI, dentro de todas as demais áreas do hospital, com exceção da área assistencial, né, que diretamente a gente tem um contato com as equipes, mas não dentro do nosso braço de gestão. Mas, hoje em dia, é muito complexo, na verdade, você gerir todas essas áreas sem nenhum tipo de ferramenta, né, tecnológica, seja ERP, seja o próprio BI, o Analytics, enfim. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, em termos de ganho do processo, nessa tomada de decisão, a primeira coisa é tempo real. Quando a gente tem uma ferramenta dessa natureza, a gente consegue tomar uma decisão no menor tempo possível. Não precisamos desprender esforços em pesquisas, né, longínquas, em recurso, mão de obra, através de inúmeros relatórios, e aí com isso a gente ganha tempo, né, e a decisão em tempo real hoje ela traz vamos dizer assim, um passo à frente para a instituição, frente aos demais concorrentes, né, da área que a gente atua. A gente pode analisar também que na maioria das instituições de saúde, infelizmente, ainda no Brasil, eles não detêm ferramentas dessa natureza. Né? Um pouco diferente aí da realidade. O Alexandre apresentou ali o plano de fundo dele, lá tem aqueles painéis, né, com os indicadores dele. E temos muitas instituições, mas ainda é a minoria no nosso cenário. Né? Mas ainda sim conseguimos em tempo real, nós conseguimos antecipar muitas vezes o comportamento do cliente, né, através dessa análise dos dados, e a gente consegue surpreender o cliente, seja com uma ligação, seja com uma visita da equipe. Né? Aqui na região do Recôncavo Baiano mesmo, né, o Hospital INCAR fica na cidade a 180 quilômetros de Salvador, chamada Santo Antônio de Jesus, e tem muito essa questão da visita, né, da equipe visitar o paciente. E aí você, munido desses indicadores, a gente consegue trazer um benefício para esse paciente, muitas vezes sem ele esperar mesmo, você faz aquela surpresa muito grata, né? Muitas vezes ele não consegue agendar uma consulta, muitas vezes ele não consegue ter acesso ao hospital devido à dificuldade de transporte, enfim. E todas essas ferramentas nos ajudam nessas tomadas de decisões, né? Qual é o momento de ir, qual é o momento de não ir, a quem buscar, né? Quem são as pessoas, claro, temos que filtrar quem serão as pessoas que passarão por esse tipo de serviço, até para a gente não consegue abraçar todo mundo ao mesmo tempo. Então, são essas as vantagens, vamos dizer assim, que a análise de dados nos proporciona, né? A inteligência de dados, dos processos e rotinas, nos proporciona sair na frente. Perfeito. Eu acredito que essa sua experiência, nós estamos, e aí foi onde nós trouxemos profissionais com experiências distintas, de áreas de negócio distintas e também de regiões distintas. No Brasil é um país gigantesco, onde cada região tem uma particularidade. Então, você mesmo deu o depoimento comparando, por exemplo, com a experiência do Alexandre aqui em São Paulo, totalmente diferente da região da Bahia. Então, a gente tem dois cenários totalmente distintos aí para compartilhar essa experiência. Sim. Bem interessante o que o Alexandre falou também na mensagem dele, e aí está diretamente ligado com a inteligência de dados, sim, mas ele falou um ponto interessante que é no início, onde a informação é imputada, né? Muito difícil você implementar algo de tecnologia e as pessoas aderirem ao uso daquela tecnologia para que lá na frente você consiga extrair esses dados, né, para poder fazer essa análise. E quando a gente vai falando aí de regiões mais longínquas, de interior do estado, né, essa dificuldade ainda é maior, né, porque você procura os recursos, muitas vezes você não encontra, e para você buscar externamente isso acaba tendo um custo muito mais elevado. Mas esse é o desafio de todos nós gestores e a gente tem que lidar com isso aí. É um grande prazer também, um desafio prazeroso, vamos dizer assim. Perfeito.
Elton, você poderia compartilhar conosco experiências que o Hospital INCAR está realizando com o uso de análise de dados, independente da etapa que vocês estejam? Acho que você falou um pouco na pergunta anterior também, né? Sim. Bom, nós estamos num momento de transição de ERP, né? Nós utilizávamos um software há 15 anos, o Hospital INCAR tem 16 anos de fundado, e dentro desses 16 anos ele saiu de 2 consultórios apenas para uma instituição hoje que tem, no total, 52 leitos e faz do curativo até a cirurgia cardíaca. E aí, devido a essa expansão, nós estamos justamente nessa transição, estamos mudando o sistema agora para o sistema Smart da Pixel, né? E com isso nós estamos avançando nesse ponto da análise de dados. Hoje nós fazemos diversas análises e um dos cases assim, mais recentes que nós tivemos foi analisar os dados dos convênios das operadoras de plano de saúde que nos fornecem as melhores tabelas, né, fazendo cruzamento aí com os serviços que são melhores pagos para a instituição. E a partir disso nós montamos um programa, né, interno para poder oferecer um serviço diferenciado para esse cliente que detém essas operadoras. Com isso, as operadoras elas apoiam muito ações dessa natureza, porque elas conseguem vender muito mais vidas na região. E os clientes dessas operadoras ficam muito mais satisfeitos porque eles têm uma facilidade. Por exemplo, nós temos uma linha de agendamento, né, exclusiva para esses clientes. Nós conseguimos agendar esses clientes, vamos dizer assim, uma linha de atendimento para que ele gaste o menor tempo possível dentro da instituição. Então, se ele tem uma consulta, tem exames, nós conseguimos marcar tudo numa manhã, por exemplo, ou num dia, né? Aí eu volto para aquela questão, hoje nós atendemos 43 municípios circunvizinhos. Que dentro da nossa região, o Hospital INCAR hoje, ele num raio aí de talvez de 300 quilômetros, não tem outro hospital privado. Então, o fato de nós atendermos 43 municípios, as pessoas têm a dificuldade de locomoção. E aí, quando a gente cria um programa desse para facilitar o atendimento, que a pessoa faça tudo no mesmo dia, né, otimiza os recursos financeiros dos clientes também, e a gente consegue atrair, né, um cliente que nos forneça uma melhor tabela de preço, através da sua operadora. Esse foi um Olha dos só que interessante. Você aumenta a satisfação do paciente, atende ele no melhor tempo e também reduz o custo do hospital, gerando também um melhor custo para o paciente. Sim. Ou seja, você consegue atender o tripé: paciente, os profissionais do hospital e também o hospital. Sim. E a operadora também no plano de saúde. O quarto, então. Esse foi um dos cases, né? Nós estamos também associado com a virada do sistema, nós estaremos adotando um software de call center, que ele, através dessa análise de dados, de tabela de preço, de convênio, ele consegue dar uma prioridade no momento do agendamento através da própria URA. A URA, quando o cliente liga, a própria URA já pode priorizar ele na fila de acordo com o serviço que o cliente selecionar no momento da marcação. Então, por exemplo, vamos supor que uma ressonância magnética seja mais rentável do que um ultrassom. E aí lá na URA o cliente selecionou a ressonância, ele vai ter uma prioridade naquela fila. Isso traz um ganho financeiro, né? Um aumento de retorno financeiro para a instituição também. Então, tudo isso através sempre dessa questão da análise dos dados. São três pontos aí importantes, que a gente está bem nessa fase de transição aí. Perfeito. Qual que é a relação que você vê entre gestão, auditoria e analytics? Exatamente um pouco da sua formação, né? Certo. Bom, a gente sempre busca alguns artigos, né, no nosso meio para a gente estar com a informação mais atual possível, né? Eu li 2 artigos recentemente. Um falava que nos Estados Unidos, no mês de janeiro, foi comprovado que 5% do faturamento de 30% dos hospitais da região eram fraude. Então, imagine uma gestão que não tem aí a relação direta, uma auditoria eficiente, e essa auditoria, para ser eficiente, ela precisa da análise dos dados eficiente,
uma análise de dados muito refinado, né, muito apurado ali para chegar, de fato, lá no detalhe. Seria impossível, né, uma nação como os Estados Unidos, por exemplo, detectar, ou essas empresas detectarem que 5% do faturamento é fraudulento. Outra reportagem recente sobre a questão do Bolsa Família, foi comprovado que estava gerando um prejuízo na ordem de 1,3 bilhão de reais. Então, novamente, sem auditoria, sem análise de dados, não teríamos como efetivar uma gestão. A partir do momento que foi identificado isso, né, na auditoria, esse recurso ele tende a retornar ou deixar de ser extraviado e ser aplicado diretamente nas instituições, nas empresas que participaram desse estudo. Enfim. Então, nós não temos como pensar em gerir um hospital sem auditoria e sem essa análise de dados. Resumindo, aí, se eu pudesse colocar numa ordem, colocaria a parte de analytics, né, que primeiro faríamos toda essa análise de dados, depois a auditoria e, por fim, viria uma gestão de sucesso. Então, Perfeito. É uma relação direta aí de todas essas áreas, né? Sem deixar de estar envolvendo não só a parte de análise de dados de gestão financeira, administrativa, mas também uma análise de dados clínica importante, né? Muitas instituições hoje estão trabalhando com essa massa aí de dados para poder fazer análises clínicas que vão interferir diretamente no tratamento do paciente, né? Então, é uma área que tem sido bastante promissora, além de toda essa questão da gestão administrativa financeira. Porque muitas vezes a gente olha a análise de dados, a gente pensa só na estratégia financeira para atrair uma receita melhor, né? Mas a gente não pode esquecer de lá da ponta da assistência também, que é onde todos os lançamentos são feitos, né? E se o lançamento for errado lá na ponta, com certeza a nossa receita será impactada. Perfeito, Elton. Muito bem-vindo às suas colocações e essa sua experiência num local. A gente está falando do mesmo tema, só que numa região, diria que mais carente do que São Paulo. Mas as dores são as mesmas e a gente tem que ser criativo para levar, para melhorar a nossa gestão. Perfeito? Sim, com certeza. Perfeito. É isso aí. Muito obrigado. Se você tiver alguma coisa para colocar, a gente volta a se falar agora no final. Agora eu vou passar a palavra para o Juliano. Tudo bem, Juliano? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo Vamos lá. Juliano, apresentando rapidamente, o Juliano é responsável pela área de Analytics do Hospital Santa Paula, um expert no sistema TASI da Philips, acumulou experiência em mais de 20 anos no segmento da saúde, experiência esta acumulada em grandes instituições da saúde, como o Hospital Santa Paula e o Hospital São Luís, da Rede DOR. Trabalhou com a implantação de sistemas de gestão hospitalar, TASI, MV Sistemas, e projetos de análise de dados com a plataforma Power BI. Juliano, com a sua experiência na área de tecnologia e processos em sistemas de gestão hospitalar e sistemas de inteligência de dados, quais são os principais desafios de implantação de um processo de análise de dados ou Data Analytics em termos de cultura interna, tecnologia, profissionais e outros pontos que você queira colocar? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite novamente. Acho que o maior desafio hoje é... Juliano, você consegue falar um pouco mais alto e perto do computador? Opa. Acho que o maior desafio hoje está na extração dos dados, como o Edson comentou e o Felipe aqui também nos comentários. Levantar as regras de negócio hoje é o mais complexo do que o desenvolvimento. Então, a cultura hoje já está implementada, né? A maior parte dos usuários, pelo menos do Santa Paula, tem bem claro o que eles querem, né? Eles muitas vezes não sabem como eles chegam lá. Então, daí a parceria com a TI para poder extrair desse pessoal, né? Qual é o objetivo deles, né? A implementação para as regras de negócio
e tendo a informação dentro do sistema, né, fica muito fácil. Tá? Na sua opinião, quais foram as áreas de negócio que o projeto de Analytics teve como prioridade? Essa é uma pergunta bem interessante, porque quando a gente, nos nossos desenvolvimentos de projetos, todo mundo é prioridade, mas a gente sabe que implantar um projeto de Analytics não é uma tarefa tão simples. Existe definição de prioridades, existe definição de ferramentas, processos, banco de dados, como vocês já disseram. Na sua experiência, quais foram as áreas de negócio que começaram? A gente priorizou as áreas que já tinham as regras claras, né, de estatísticas. Então, antes da gente começar a montar os painéis dentro do Power BI, a gente pegou todas as áreas que a gente já tinha desenvolvido em formatos de relatórios, né? Então, a pessoa diariamente ficava ali tirando um relatório, às vezes 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, para poder ter informação, consolidar isso no Excel, poder gerar gráfico, para poder ter uma análise no dia seguinte. Então, a gente priorizou essas áreas, né, que já tinham as definições do que queriam, toda essa documentação. Então, por exemplo, a gente pegou o pessoal do pronto-socorro e do centro cirúrgico, que já tinha essas informações, né? Que eles geravam relatórios diariamente, às vezes 4 vezes, no caso do pronto-socorro, eles geravam, se não me engano, 4 vezes ao dia um relatório para poder consolidar isso no dia seguinte, né? Então, a gente pegou esses caras, sentou com eles, com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com a gerente de recepção, né, para analisar o que eles precisavam de dados, né, para fazer uma análise, por exemplo, do tempo de permanência do paciente no pronto-socorro. Então, onde eram os gargalos que eles tinham, né, dentro da trajetória desse paciente dentro do pronto-socorro, desde a entrada dele pela porta até a saída dele de alta. Então, a gente só nessa criação desses painéis, a gente teve um ganho de performance dos pacientes de 50%, se não me engano, né? Então, assim, eles conseguiram verificar dentro do Power BI quais eram os pontos que estavam gerando gargalo, melhorar esse processo junto com a equipe de sistemas, né? E para diminuir esse tempo do paciente, do tempo de permanência desse paciente dentro do pronto-socorro, né? Feito isso, a gente partiu para o pessoal do centro cirúrgico, né? Para fazer uma análise, que eles também tinham já relatórios já prontos, já dentro do sistema, né? Para fazer análise, que eles conseguiram medir tempos aí, né, de cirúrgico, tempo de sala, tempo de operadora. Um exemplo também é o tempo de autorização. Então, eles conseguiram ver que determinadas operadoras levavam mais tempo para autorizar. Com isso, eles entraram com uma ação junto com a equipe do comercial para negociar esse tempo com as operadoras. Olha que interessante. Em nenhum momento que você colocou, você é um profissional de tecnologia, mas até agora você só falou de negócio. Então, assim, o ponto que eu gostaria de complementar aqui o que você falou, é que Analytics, ele tem uma veia muito mais de business, de negócio, de gestão, do que propriamente tecnologia. Eu sempre fico o seguinte, se o profissional que está implementando, ou a instituição que está implementando o Analytics, não fizer o seu dever de casa, de começar a fazer uma análise funcional, como vocês fizeram no início, foram na área, fizeram entrevista, entenderam os indicadores que eles gostariam de estar avaliando, não faz sentido implementar um projeto de Analytics. Concorda? Isso, é muito importante, antes de você pensar em projeto de Analytics, você entender o negócio, né? Muitas vezes
a gente coloca um profissional de tecnologia na área de negócio, né? E ele fica lá um pouco perdido. Então, é importante que esse profissional conheça a instituição, né? Conheça os parceiros, ter uma equipe que ajude, né? Por exemplo, a gente tem muito apoio, o pessoal pede indicadores para a gente hoje, né? Dá um exemplo agora recentemente aí do Corona, né? A gente logo que viu que iria necessitar de fazer uma análise online, de painel de gestão à vista, a gente já começou a fazer esse desenvolvimento já, né? A própria TI tomou essa iniciativa, né? Criou ali um esboço, né, dessa necessidade que iria surgir, né? E aí, em parceria com a equipe, né, com as demais áreas, a gente foi evoluindo. Então, muito importante você ter o profissional atuando junto com a área, né, e entendendo do negócio. Perfeito. É isso aí. Juliano, você quer completar mais alguma coisa? Tem uma última pergunta para a gente finalizar e já passar a palavra para o Eric. Quais são os benefícios e ganhos para a área usuária a partir da visualização dos indicadores de forma integrada e rápida para a tomada de decisão? Essa pergunta, indiretamente, você já respondeu quando você disse o exemplo dos 50%. Ou seja, o projeto, numa única área, que é o PA, que é o pronto atendimento, teve uma redução de 50% no tempo de atendimento. Essa é uma das áreas, né, que a gente, que foi a área que a gente iniciou, né, com o projeto, né. Hoje é uma área que a tomada de decisão a partir daquele momento, hoje, né, conseguiu se monitorar, né, eles monitoram, tem quase que online as informações, né, dos pacientes que estão no pronto-socorro, e assim eles vão ajustando. De repente eu preciso, eu estou tendo, por exemplo, um gargalo com a equipe de triagem. O que está acontecendo, né? Será que está tendo um paciente tão complexo? Teve algum problema no equipamento, né? Agora, com a questão do corona, né, a gente começou um esboço aí de um painel, né, de desenvolvimento. Ele já está partindo para 30 painéis a partir desse momento, né. O primeiro painel a gente desenvolveu aí com Power BI aí em 3 dias praticamente, né. O tempo total, né, de levantamento de dados até o painel ficar pronto, a gente levou 3 dias para fazer. Ferramenta muito fácil de desenvolver, né? E perfeito. nesse momento que a gente precisa, que a gente está nessa instabilidade aí de tomadas de decisão, o que fazer, né? Então, hoje a gente já está com um painel de monitoração de paciente, quem é o paciente, quais são as medicações que esses pacientes estão, resultado de exame, né? Isso vai facilitar, né, tanto o gerenciamento de leitos, né, para você ver a ocupação, que pela curva que tem sido apresentada pelo Ministério da Saúde, a gente vai começar a ter uma escala, né, de ocupação de leitos muito grande, né, então eu preciso monitorar esses pacientes, isso também vai fazer parte da tomada de decisão da equipe, né. Eu preciso saber o estado e o que esses pacientes estão recebendo, né, os resultados de exame. Então, isso tudo a gente está fazendo painéis de gestão à vista, né, com o Power BI, justamente para essas tomadas de decisão. Perfeito. Ou seja, a questão do coronavírus, um processo de gestão com análise de dados ou data analytics é fundamental. Sim, sim. Perfeito. Né, Juliano. Os médicos, a equipe, né, não são os médicos, né, a equipe assistencial e a equipe administrativa precisa aí ter essas informações o quanto antes, né, para as tomadas de decisões serem o mais assertivas possível.
né? Perfeito. Juliano, agradecemos muito a sua participação, foi extremamente prática e você mostrou como é o processo no dia a dia. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Eu vou passar agora a palavra para o Eric. O Eric é responsável pela área de BI e Analytics do Hospital Santa Catarina, profissional da área de tecnologia e especializado no segmento da saúde. Trabalhou em um dos principais provedores de sistema de gestão hospitalar, que é o MV Sistema, e tem um MBA em Big Data pela IGTI. Eric, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Cleiton, bom dia a todos aí. Você é um profissional que traz a formação em Big Data. Você poderia compartilhar conosco quanto o Hospital Santa Catarina está para o BI, Big Data e Data Analytics? Poderia compartilhar também aplicações que o hospital está trabalhando com o uso de todas essas tecnologias, principalmente quando a gente fala de Machine Learning. Eu não sei se todos têm conhecimento que quando a gente fala de Machine Learning, inteligência artificial, se fala muito em inteligência artificial hoje. Mas por trás, a inteligência artificial, você vai poder explorar melhor do que eu, a gente está falando de Machine Learning, ou seja, um aprendizado de máquina que é justamente a capacidade, com os dados que eu tenho, com os dados que a instituição tem, a gente fazer previsões. Ou seja, prever, estamos tendo um problema de leitos. Como que eu consigo prever daqui um mês, daqui 2 meses, frente ao crescimento de uso dos leitos por conta do Covid? Então, é aí onde entra a inteligência artificial, o machine learning, para olhar para frente. Quando a gente fala de BI, nós estamos ainda olhando o passado. Mas o passado a gente não consegue corrigir. Já foi, já aconteceu. Então, a tendência é que... mas eu sempre digo que, independente do BI, do Data Analytics, do Machine Learning, tem uma coisa que é comum, que é a parte da preparação dos dados. Se eu tenho meus dados, a minha casa bagunçada, não existe modelo matemático ou análise eficiente frente aos dados bagunçados. Você não vai ter conclusão nenhuma. De certa forma, eu já dei um pouco da sua introdução aí. Sim, você já fez um bom briefing aí. Bom, lá a gente trabalha atualmente com Power BI. O sistema de gestão nosso das principais casas que a gente tem é o MV Sistemas, né? E como você mesmo já colocou, eu já fui funcionário da MV Sistemas por 4 anos. E hoje acho que o principal desafio que a gente tem, não só no Santa Catarina, mas acho que a nível de saúde, a nível de mercado, acho que todo mundo deve compartilhar aí da mesma experiência, é a questão dos dados em si mesmo, né? A qualidade desses dados que a gente tem para mim conseguir efetivamente fazer o meu aprendizado de máquina, para que a máquina consiga me dar previsões assertivas. Fora a questão dos dados em si que a gente tem, que nem sempre tem a qualidade que a gente espera para trabalhar sobre isso, eu acho que é a gente conseguir expor para o nosso usuário, né, para os nossos gestores e diretores, a diferença de um painel de indicador, do BI e do Machine Learning. Então, às vezes, a gente recebe solicitações, eu preciso de um painel para ver em tempo real. Mas eu quero que seja no Power BI. Se eu vou montar um painel para você ter uma visão em tempo real, eu posso trabalhar direto com o indicador, que eu vou te trazer o real time. Eu não preciso colocar isso numa série histórica para você dentro do Power BI para você ter uma análise, né? Então, acho que essa é uma das principais dificuldades que a gente tem no dia a dia, de explicar para o nosso usuário quais são as tecnologias e aonde que ela vai contribuir para uma tomada de decisão efetiva. Se eu preciso ver como que está a taxa de ocupação do meu hospital, eu não preciso dispor do meu Power BI, às vezes um painel de indicador do próprio MV já supre a minha necessidade, porque eu preciso ver em tempo real, não preciso ver série histórica. E eu ganho recurso com o Power BI, porque eu não estou onerando ele para algo que outra ferramenta está me suprindo, né?
A parte de machine learning é algo que a gente está estudando ainda, tá? Justamente por conta dos dados. Então, assim, eu preciso normalizar esses dados, eu preciso ter um data lake maduro e bem estruturado para mim conseguir executar algoritmos que eles me tragam efetivamente um norte para onde eu estou indo, para onde eu posso ir e qual o nível de segurança indo para a direita ou indo para a esquerda. Perfeito. Você trouxe um tema um pouco diferente do que a gente falou até agora, que Sim. não tem uma ferramenta certa ou errada, depende da Sim. aplicação do negócio. Ou seja, e aí a gente volta um pouco do que o Juliano falou. A gente volta para o business. Então, Sim. antes de definir a ferramenta, se a ferramenta X, Y ou Z, qual que é o melhor método? Se eu tenho que fazer um data lake, se eu tenho que manter um banco de dados on-premise, enfim, se eu tenho que fazer um machine learning, a pergunta é, o que o business precisa? O negócio precisa simplesmente um dashboard que eu fico olhando, vagou um leito, esse leito tem que ser imediatamente atualizado no meu dashboard. De repente, eu não Isso preciso de mesmo. um Power BI. Concorda comigo? Sim, sim, completamente. Uma ferramenta um pouco mais leve, ela vai me dar o meu real time, ela vai me mostrar a minha gestão de leito, que acho que é um dos principais focos para mim saber quem está saindo e quem está entrando no meu hospital, para mim ter um fluxo melhor. E acho que o calcanhar de Aquiles de qualquer hospital, ele está diretamente no faturamento e nos suprimentos. Então, se eu conseguir acompanhar os meus suprimentos bem, fazer uma boa gestão do meu estoque, uma previsão do que eu vou comprar e do que vai ser dispensado para os meus pacientes e uma previsão do meu faturamento, acho que qualquer hospital sonha hoje em ter a possibilidade de o meu paciente entrou com o CID Z00, eu já ter uma noção do que eu vou gastar com ele e quanto tempo ele vai ficar internado. Perfeito. Muito boa a sua colocação. Acho que, de certa forma, você uniu tecnologia, negócio, experiência nessa única pergunta. E pela sua formação em Big Data, quais são os skills de um profissional para atuar nessa área? Olha, Cleiton, acho que o foco principal da gente hoje, estando na área da saúde, né, é principalmente você conhecer do negócio. Além de você conhecer do negócio, acho que você não precisa se aprofundar em ferramentas específicas, mas você ter uma noção de que cada ferramenta pode te possibilitar. Como a gente estava comentando, né? Eu não preciso usar o meu Power BI para ver o meu real time. Então, qual a ferramenta que pode me dar essa possibilidade? Então, acho que o conhecimento que a gente tem da área da saúde e um briefing geral das ferramentas que eu tenho no mercado, eu acho que isso já traz um skill efetivamente bem forte para o profissional, ele se manter atualizado e saber o que está atualmente disponível no mercado e o que ela faz e o que ela pode entregar para a gente. Perfeito. O skill do profissional, ele passa por diversas camadas. E aí, Sim, sim. complementando o que você comentou, né? Mas um skill que, por mais que muitos profissionais sejam extremamente técnicos, e o Juliano falou disso, e você também, Sim. é importante, ou melhor, não é importante, é imprescindível que o profissional tenha uma veia de business, de negócio. Sim, porque senão ele vai ficar capenga, ou melhor, vai ficar manco quando for para uma área de usuário. Ou seja, não faz sentido eu desenhar ou apresentar um dashboard que o usuário de negócio não consiga tomar decisão nenhuma. Eu brinco sim. que, se isso acontecer, é melhor não fazer o dashboard. Com certeza. Continua com o processo atual. Então, esses 30%, 40%,
E hoje, não está no tema, mas completando o que você apresentou, o mercado fala-se muito no Citizen Data Science, que é aquele profissional de negócio, e o Elton, com a sua formação, traz um pouco disso, independente se está na área financeira hoje, mas o Citizen Data Science é aquele profissional de negócio que está buscando conhecimento em tecnologia para que possa tomar melhor decisão. Ou Sim. seja, é aquele profissional que não precisa ser um data science e estudar 20 anos para conseguir fazer um modelo matemático. Mas, com A as... gente, Pode a falar. gente acaba vendo isso, Cleiton, por exemplo, o último Big Data Weekend que teve, agora em 2019, eu fui, né, com alguns amigos da minha esposa, e assim, tirando, não deixando de lado a área da saúde, mas falando de outras áreas, principalmente parte de área financeira, a gente ouviu muito falar das empresas que o usuário final está fazendo select no banco. Então, o usuário final, o cara que é o dono do negócio, ele está olhando no banco para entender melhor os dados dele. Então, o skill master tem que ser o business. É isso aí. Esse é o chamado Citizen Data Science. Eric, muito obrigado pela sua participação. Foi muito Obrigado você pelo convite. enriquecedor no nosso webinar, compartilhando informações aí para todos os participantes e também para os entrevistados. A gente sempre está aprendendo com todos. A única Sim, coisa que nós temos certeza é que a gente não sabe tudo. Então, essa troca de experiência é muito legal. com certeza. Eu coloquei aqui no chat, se alguém tem alguma pergunta, eu vou fazer um comentário aqui que o Edson fez. Em alguns casos, Edson Bandeira, muito obrigado aí pela sua participação. Em alguns casos, difícil fazer a gestão entender a necessidade. No meu caso, tenho essa dificuldade. Para não deixar a empresa na idade da pedra, a maioria das aplicações eu mesmo desenvolvo, mas esse cenário está mudando. Ficamos felizes que o cenário está mudando e a gente está aqui para te apoiar com argumentos, com experiências que podem ajudar a instituição que você está trabalhando. Eu vou passar agora para o Robson, onde ele vai fazer a apresentação da aplicação. O Robson, falar rapidamente do Robson. O Robson é o responsável pelo segmento de healthcare da BDA Solution, especialista em BI e Data Analytics e um expert na plataforma Power BI. Trabalhou em um dos principais provedores de sistemas de gestão hospitalar, que é a Pixon. Ou seja, o Robson traz a visão de um software, de uma plataforma de gestão empresarial, um RP para o segmento da questão do Analytics, principalmente na plataforma Power BI. Robson, seja bem-vindo e pode fazer a sua apresentação aí da aplicação. Obrigado, Cleiton. Bom dia a todos. Foi muito enriquecedor cada depoimento aí de cada participante. Conseguimos unir várias vertentes. Também venho nesse segmento da saúde há bastante tempo. Fui migrando de Excel para relatório, banco de dados, no próprio RP, até chegar na ferramenta de Analytics, no Power BI, na qual eu fiz a minha especialização. E diante disso, nós da BDA pensamos em um produto uma aplicação que irá agregar bastante nessa área de Analytics, dentro da sua unidade, pode ser hospital, clínica ou laboratório. E nós pensamos em trazer alguns pontos de análise. O Cleiton, você poderia verificar aí que eu não estou conseguindo fazer o compartilhamento. Espera aí. Acho que você tem que pausar a sua. Ah, é verdade. Ok. Pronto.
Ótimo, já estamos vendo. Pronto, e pensando nisso, nós desenvolvemos uma aplicação que capacita a ter um auxílio na tomada de decisão em 7 pontos. Inicialmente, nós criamos a parte de médico. Deixa eu só abrir aqui, onde você pode fazer um acompanhamento do médico. Ele traz a foto do médico, qual a especialidade dele, qual o número dele de registro, pode ser CRM ou depender da especialidade, o número de telefone, o e-mail e aqui embaixo o endereço. Deixa eu só mudar aqui o médico. E aqui ele traz o endereço. Aqui ele traz quanto esse médico trouxe de valor para a unidade. Aqui eu tenho um calendário temporal e aí eu posso manusear ele por mês. Eu deixei só aqui em 2019, mas aqui qual o valor que ele trouxe para a unidade, qual a quantidade de pacientes, a média de pacientes que ele teve e quais os serviços ordenados pela quantidade. Então eu tenho aqui quais são os serviços que ele atuou durante 2019, qual foi a quantidade e qual foi o valor. Aqui eu também tenho um filtro para dizer qual é o médico que eu quero fazer essa análise, ver a variação mensal dele de atendimento. E aqui embaixo qual foi o tipo de atendimento que ele teve. Por exemplo, eu tenho serviços e tenho materiais e medicamentos. Então, no caso aqui, eu tenho um gráfico de pizza mostrando que ele foram 24 tipos de atendimento de serviços, representando 92%, e 2 itens que ele fez de mate-médio, podendo ser material ou medicamento. Ao lado eu tenho o turno, que ele fez o atendimento, manhã e tarde, qual foi a quantidade, e alguns dados aqui de sexo, masculino e feminino, e a faixa etária que ele atendeu. O que é que possibilita? O gestor, ele pode verificar qual é a faixa de idade que esse médico está mais atendendo, qual o turno que ele está mais atendendo, o que é que ele está trazendo de retorno, qual o serviço que ele está mais atendendo, para tomar alguma decisão futura. E aqui, só complementando a parte dos filtros, eu tenho, clicando aqui no filtro, eu tenho alguns filtros que podem ser colocados aqui, tipo convênio, serviço ou turno. E voltando para a aplicação, eu tenho uma parte de agendamento, onde agendamento eu consigo acompanhar quais foram as quantidades de agendamento por mês. Eu tenho uma linha aqui. Eu tenho um gráfico de nuvem que ele representa qual foi o maior serviço que foi agendado, a maior quantidade de serviço que foi agendado em forma de nuvem. Aqui eu tenho um status do agendamento por médico. Na coluna aqui eu tenho o total e aqui a distribuição. Se foi atendido, está bloqueada, cancelada e disponível, totalizando 27. E tenho quais os setores que mais fazem agendamento. Aqui, consultório B, C e o A, e aqui o total de agendamentos. E nesse outro gráfico aqui, eu tenho para saber qual é o convênio que hoje mais agenda. No caso aqui, essa unidade foi a particular. Então, eu consigo saber, de repente, qual é o convênio que eu preciso. Algumas unidades, elas segmentam o agendamento por convênio, quando vê que a quantidade está bem superior às demais. Então, às vezes, algumas unidades colocam 1, 2, 3 atendentes em determinado horário só para agendar para aquele convênio. Então, as unidades, a partir dessas informações, dessa análise, ela consegue fazer alguma alteração que traga benefício para a unidade. Aqui a quantidade de agendamento por sexo e por faixa etária. Voltando aqui, eu tenho a aplicação de atendimento, onde ele traz a quantidade de atendimento e o valor que eu tive. Essa quantidade de atendimento, ela não trata especificações, ou seja, se é cirúrgico, se é emergencial. Ela é um total de produtividade de atendimento, onde ela traz aqui convênio, setor e médico. Qual foi o convênio que mais me trouxe atendimento em forma de valor? E se eu clicar aqui no mais, ele traz quais foram os setores que me trouxe
mais atendimentos valorados e descendo mais um degrau através do drill down, eu tenho qual foi o médico que me trouxe para esse convênio mais valor. No caso aqui o médico 8, ele me trouxe 91 mil dentro do consultório 1 para o convênio 1. Então eu consigo tomar alguma decisão referente a esses dados, saber se esse médico está atendendo, qual o convênio. E aqui eu tenho uma variação mensal de atendimento, saber quanto foi que eu fiz de atendimento, de quantidade para esse mês, para determinado mês. E por categoria. Que categoria? A quantidade que eu tive de atendimento de materiais ou medicamentos, consultas, exames, cirurgias, taxas e outros. E aqui ele traz no gráfico por quantidade. Nesse lado, no outro lado aqui eu tenho a quantidade por item, um top do que foi mais utilizado aqui na unidade, sendo material, medicamento ou próprio serviço. E demais a quantidade de sexo e faixa etária. E aqui no filtro eu tenho os demais filtros que eu possa querer implementar. Voltando aqui a de faturamento, como já foi citado que é uma das partes principais, né? O faturamento eu consigo ver por convênio e por setor e qual é o status que está faturado, glosado ou recebido. Eu tenho faturamento por mês, quanto é que eu obtive da unidade, ou seja, um faturamento geral. E aqui qual foi o tipo de atendimento que me trouxe maior faturamento. No caso dessa unidade aqui foi exames e assim eles valorados nas demais categorias. Aqui eu também tenho um tipo de dado interessante que as unidades geralmente utilizam, que se é recebimento de caixa ou fatura. Então eu tenho aqui um gráfico de barras onde eu mostro uma coluna de caixa e uma coluna de faturado no mês de janeiro. E por último, eu tenho qual é o setor que me traz mais faturamento dentro da unidade. No caso aqui, o consultório B. Voltando aqui, eu tenho mais uma aplicação, que é a aplicação de estoque, outra parte bastante interessante dentro da unidade. Eu tenho aqui qual o item por linha e dentro da linha eu tenho a quantidade do item. Então eu tenho a quantidade de estoque que ficou, a quantidade que eu já movimentei e qual foi o valor dessa movimentação. Nós sabemos hoje que o estoque deixou a parte de visualização de ser só unidade. Hoje o estoque é mais a parte de valor, né? Que o pessoal mais utiliza para saber qual é o valor que eu tenho em estoque, qual é o valor desse item, e não mais só pela quantidade. Aqui eu tenho as quantidades de movimentações mensais, geral, e aqui um ponto interessante também, que é a média de atendimento que eu tive em cada mês. Por exemplo, no mês de janeiro, eu tive uma movimentação de 26 itens e a média geral de movimentação foram 4 horas. Já no mês de fevereiro, eu tive 6 e 0. E se eu der um drill aqui, eu consigo ver os 22, os 6 e os 0. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Esse daqui está melhor. Então, aqui no mês de março eu tive 8, quantidade 7 e a média menor do que 0. Então, significa que esse foi um tempo recorde de atendimento no mês de março. Foi menos de 1 hora. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma quantidade e o tipo também, se foi entrada ou se foi saída. Isso aqui é interessante também. E aqui quais os setores que mais fazem pedidos dentro do meu estoque. Ou seja, eu tive o setor 10, que o pedido dele foi 6.635 itens. E os demais filtros que eu possa ter também, eu posso ter na unidade mais de um almoxarifado, eu posso filtrar aqui por almoxarifado e por linha, material, fornecedor, curva, se é A, B ou C, e os demais filtros que a unidade precise utilizar. Eu tenho ainda que o centro cirúrgico é de uma forma mais específica para hospitais. Então, dentro do centro cirúrgico, eu tenho os dados de convênio, setor e médico, quanto esse convênio teve de produção dentro de cirurgia. Eu tive aqui 20 cirurgias, no valor de R$20 mil no total. Eu tenho quais foram os médicos e quais foram os valores e as quantidades de cada uma.
e qual foi o setor que foi efetuado as cirurgias. Aqui eu também tenho uma produção mensal de quantas cirurgias foram feitas em cada mês. E aqui também um dado interessante, que é a média de duração da cirurgia. Em janeiro, eu tive, deixa eu pegar em julho, eu tive 125 cirurgias com a duração média de 0,21 horas. E outro dado interessante é essa parte do porte, que quem trabalha em hospital conhece bastante. Então, aqui eu tive 215 cirurgias do porte 6, 115 do porte 0. As quantidades, um top aqui de cirurgia, pela quantidade, eu tive aqui 180 vasectomia e assim sucessivamente para os demais cirurgias. Outros dados aqui de sexo, podemos ver aqui que o sexo masculino foi o que mais fez cirurgia e a faixa etária que mais fez foi de 30 a 39 anos. E voltando aqui por último, não menos importante, laboratório, que hospitais também têm essa utilização. Então, tenho aqui a quantidade que eu tive só para o setor laboratorial e o valor que foi integrado. Lembrando que é só exames laboratoriais. E aqui eu tive a quantidade de exames que eu tive dentro da minha unidade. Aqui a mesma coisa por convênio, setor e qual foi o médico que fez o exame. Então, aqui eu tenho alguns setores, quais foram as quantidades e os valores. E aqui eu tenho também um gráfico de nuvem, onde ele me traz aqui o maior, visualmente, qual foi o que teve maior quantidade dentro da minha unidade. Qual foi o setor que fez mais exames? Aqui no caso eu tenho hematologia, um top, quantidade por sexo e quantidade por faixa etária. E aqui os demais filtros. Essa é uma aplicação que a gente tem pronta já para hospitais, clínicas e laboratórios. Gostaria de salientar que, por exemplo, clínicas que não têm centro cirúrgico, a gente pode formular para um setor específico e da mesma forma o laboratório. Ou seja, os hospitais que detêm esses dois outros setores, a aplicação já está pronta. Mas para a clínica a gente pode substituir o centro cirúrgico ou o laboratório para um determinado setor que você tenha dentro da sua unidade. Então, aqui eu terminei de apresentar o produto que a gente tem para analytics da área de saúde, que pode servir para clínicas, hospitais e laboratórios. E agora eu vou apresentar um pouco de uma apresentação que já é personalizada, ou seja, sua unidade quer uns gráficos específicos, análises específicas, nós também desenvolvemos bem personalizado para a sua necessidade. Ô Robson, a gente está com o tempo bem então, estourado okay. já. Se você puder passar muito rápido, pode ser? Pode sim, bem rápido. Então, aqui é uma análise de tempo, de quantidades de atendimento, como foi citado pelo Juliano. É um gráfico de atendimento médico de triagem até 10 minutos, a impressão da ficha e o atendimento médico. E aqui eu tenho um percentual até 15 minutos, 30, 45, 60, 90 e assim sucessivamente. Outro gráfico que nós desenvolvemos foi o tempo médio de triagem, que também já foi citado, onde eu tenho um tempo médio de triagem desde a entrada do paciente até a finalização do atendimento. E aqui eu tenho um gráfico de linhas de cada tempo que é medido, por exemplo, tempo médio entre a geração da senha e o início, o tempo médio da triagem, ele é bem completo para a sua gestão de atendimento. E por último, eu tenho aqui também que é bastante utilizado, que é o nível de urgência, ou alguns lugares utilizam a classificação de risco. Então eu tenho aqui as cores que representam os níveis de urgência e aqui as linhas de gráfico de atendimento. E aqui, se eu quiser selecionar cada nível separado, independente, se eu não quiser ver com todas as linhas, eu clico e ele só traz a linha correspondente. Perfeito, Cleiton?
Perfeito, Robson. Muito obrigado. Acho que foi bastante útil, onde você mostrou uma aplicação tanto... Deixa eu só voltar aqui para a minha tela para a gente encerrar. Você mostrou uma aplicação totalmente personalizada e uma aplicação padrão. Então, esses são dois modelos que a gente tem, onde nós podemos estar fornecendo tanto uma aplicação padrão, quanto personalizar para uma demanda específica para uma instituição. Perfeito? Pessoal, a gente agradece muito a participação de todos. Gostaria de agradecer a todos os participantes que estiveram aqui durante mais de 1 hora com a gente. Tivemos esse probleminha no início, mas superamos aí com todo o conteúdo que a gente pôde compartilhar. Então, em especial, a gente agradece o Alexandre, o Elton, o Juliano, o Eric e o Robson, que passaram um pouco da sua experiência, que passaram um pouco dos desafios que a gente tem para fazer gestão. Fazer gestão não é um negócio simples, é um negócio complexo. E justamente onde vem as tecnologias inovadoras, futurista, o machine learning prevendo o que vai estar para frente, todo o estudo do Covid-19 está sendo feito baseado em machine learning, é um desafio que a sociedade tem, que os médicos têm. Então, a gente está aqui discutindo sobre gestão, mas tem milhares de pessoas ao redor do mundo discutindo sobre como sair dessa pandemia com uma solução usando algoritmos. Então, é um tema que está em todas as áreas, seja gestão, seja na medicina, enfim. É até difícil falar onde não se aplica o Data Analytics, porque se aplica em tudo. Ok? Alguém quer completar alguma coisa para a gente encerrar? Pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela participação de todos. A gente fica muito feliz em poder apoiar as instituições e passar um pouco da nossa experiência. Agradeço, tenham um bom dia para todos. Tem uma pergunta aqui só para eu encerrar. Ok. Acho que é isso. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Obrigado, bom dia a todos.